Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando em mais um programa Fala Professor. Hoje eu tenho a alegria de receber Elisângela Maizing, formada em Educação Física, personal, professora de spinning, professora de ginástica e campeã de fisiculturismo. Uma pessoa com uma história fantástica que nós teremos o prazer de conhecer nessa noite. Elisângela, seja muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite. Elisângela, primeiro, claro, eu conheço um pouco da sua história, porque o próprio Alex, presidente da SPFF, que é a Federação Paulista de Fisiculturismo Fitness, comentou sobre você, e também a Fabi, que é outra atleta também do fisiculturismo, Sim, comentou sim. sobre a sua história incrível. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, você que é mãe, né, tem 3 filhos, 43 anos, e foi premiada em uma categoria superação, pela superação de várias questões, em especial o lúpus. Conte um Isso. pouco mais sobre essa luta que você teve, que iniciou no lúpus, e aparentemente aconteceu umas outras situações, mas que começou no lúpus. Na verdade, assim, o lúpus lúpus eritematoso sistêmico, ele vem um cenário, pensa de um cenário de autodestruição. Os seus anticorpos destruindo eles mesmos. Soldado matando soldado. E aí, assim, eu fui tendo vários colapsos no meu corpo. Insuficiência renal, perdi parte da minha visão do olho esquerdo, eu tive AVC, problemas hematológicos, tive uma sepse pulmonar grave que me ocasionou posteriormente uma sepse no quadril, tive alopécia, fiquei careca, dermatite, vários problemas de pele, né? E ela vai causando. E tive que fazer tratamento com corticoide em doses altas, que é a pulsoterapia. Fiz uso de quimioterapia branca para parar o meu sistema imunológico, para que ele parasse de se destruir. Usei muita medicação forte, né? Eu cheguei a tomar 50 comprimidos por dia, no auge do tratamento da doença em atividade, né? Então, hoje, né, eu posso falar que o lúpus não me tem, ele não consegue mais me ter, né? Eu troquei um processo inflamatório pelo outro e o meu corpo entendeu que ele não precisava mais se destruir. Perfeito. Aproveitando essa deixa dela, eu convido vocês aqui, né, na nossa live, tá o arroba dela do Instagram. Então você segue ela lá e você verá essa imagem dela durante esse processo do lúpus, careca, mais fortinha por causa do corticoide, todo esse processo de luta dela e que gerou, né, uma superação, uma história de superação incrível. E me diz uma situação, você passou por todo esse processo, né, sepse pulmonar, tuberculose, 3 meses de UTI, chegou a ficar na cadeira de roda, depois passou para muleta, e não parou? Não parei. Na verdade, assim, só um adendo aí, a suspeita de quando eu dei entrada no hospital fosse que eu estivesse realmente com TB, né, que é a tuberculose, Uhum. por conta da quantidade de calcificações, de hematomas que tinha dentro do pulmão por conta da sepse. Mas aí foi algo descartado, graças a Deus. Na verdade, o que acontece? Eu fiz cirurgia bariátrica há 20 anos atrás. O meu filho, que hoje ele tem 20 anos, ele era bem novinho, tinha meses, e eu tive que escolher, porque eu tive um problema sério na coluna, e o médico falou: ou você opera a coluna, ou você opera você opera o estômago, emagrece e resolve todo o seu problema. Porque eu tinha 153 quilos. E aí eu fui fazer a cirurgia, fui correr com os trâmites e fiz a cirurgia. Só que eu sempre fui uma pessoa sedentária. Eu vim de uma família onde minha mãe acha que o filho saudável é o filho gordinho, né? Hum, Então, come-se biotônico muito, Fontoura. come-se bastante. Então, eu fui fazer a cirurgia e aí eu me vi obrigada a fazer atividade física. Porque algo que a gente ouvia muito no grupo a bariátrica é a porta, é a chave. Você abre a porta se você quiser.
Você vai ficar ali com a chave na mão, você vai emagrecer por desnutrição, vai ficar todo cheio de pele, e vai comer do jeito que você quiser. Ou você segue a dieta, ou você continua comendo do jeito que você estava e tá tudo certo. Eu tinha conhecido várias pessoas que fizeram a bariátrica, e hoje até tem um povo que levanta a bandeira: "Ah, eu emagreci sem cirurgia". Cara, a diferença entre quem emagrece sem cirurgia e quem emagrece com cirurgia é só a cirurgia. Porque muitas vezes o cara faz a cirurgia e reengorda tudo que ele perdeu, né? Então, Perfeito. assim, eu não sou um alien porque eu fiz a bariátrica. Eu como de tudo, eu não tenho anemia. Para você ter uma ideia, eu tive anemia na gestação do meu caçula, que hoje tem 10 anos, do Noah, no finalzinho, que é algo normal para qualquer mulher. Mas eu nunca tive anemia, nada disso, porque eu sempre segui tudo à risca, né? Tomava as vitaminas, fazia alimentação correta. Eu realmente fiz uma reeducação alimentar. Eu me conscientizei que, independente de eu ser operada ou não, a obesidade é uma doença. Eu falo, eu não sou mais gorda, mas eu sou obesa. Eu tenho obesidade. Então é algo que as pessoas não entendem. A obesidade, ela é uma doença. Então você vai ter que controlar, porque de vez em quando o gordinho vem dominar minha mente e fala: "Opa, vamos comer". Só que aí você não consegue, você não come, né? Mas às vezes Hum, você tem aquela cabeça: "Opa, hoje eu quero comer, hoje eu quero enfiar o pé na jaca". Mas eu tenho a consciência também que isso não vai fazer bem para mim, porque comer demais também causa processos inflamatórios. Porque a inflamação do corpo, ela começa lá no intestino, né? E aí ela vem, se espalha. E aí eu comecei a fazer caminhada com 15 dias, né? Que na época foi uma cirurgia aberta, uhum. era super delicado, tal, era daqui, quase na ponta do externo, até perto do umbigo. É uma cirurgia grande, né? E como eu tinha um volume abdominal muito grande, gorduroso, o médico falou: olha, uma cirurgia via vídeo, provavelmente, em 90% dos casos, eu ia ter que abrir, porque você possivelmente estava com a vesícula ruim, mas eu segui tanto a risca que a minha vesícula funciona normalmente. A maioria dos bariátricos não tem vesícula mais hoje. A minha funciona perfeitamente. E eu comecei caminhando. Eu morava em Minas na época, em Governador Valadares. Eu caminhava no calçadão do Rio, todo dia. E aí, com um mês e meio, né, até por conta da cicatriz, do corte, o médico me liberou para fazer hidroginástica, natação, e com 3 meses eu pude começar a musculação. Só que com 3 meses de cirurgia eu me separei. Eu estava casada com meu primeiro marido, eu me separei e vim para São Paulo. E em São Paulo as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? E eu fui treinar, comecei a treinar e comecei a comer direito, né? Na época eu lembro que a gente usava aquele Animal Pack, eu comprava as latinhas de Animal Pack da, acho que era Arnold Nutrition, e o whey a gente tomava uma vez por dia, tinha-se a crença de que ela pós-treino ia fazer você crescer. E no dia que eu mandei manipular a creatina, que eu cheguei com um pote de creatina em casa, minha mãe quase me bateu. Eu tinha 20 para 24 anos. Você é louca, você tá tomando bomba. E assim, e foi, e segui, né? E aí eu me casei pela segunda vez, mas eu nunca parei de treinar. Só que eu treinava e fazia uma dieta meia boca. Tinha músculo, tal, tinha definição, mas não era aquela coisa de falar. Mas na cabeça, lá no fundo, eu tinha um sentimento que um dia eu ia competir. E eu sempre pratiquei atividade física. Quando eu casei de novo, que nós tentamos engravidar, até eu conseguir engravidar do Noah, eu praticava atividade física direto. Quando veio a gestação, aí eu tive que maneirar um pouquinho mais, mas não parei, quase até as últimas semanas. E continuei, nunca parei. Então, eu parei durante o auge da doença, quando realmente eu não conseguia mais. Até falar para você que umas 2, 3 semanas antes de eu ficar ruim mesmo do lúpus, eu estava no pilates, só para você ter uma ideia. Rapaz. Eu fazia pilates. E o que acontece? Eu tive a sepse quando eu comecei
quando eu estava voltando a andar da sepse, voltando a me movimentar da sepse pulmonar, eu ainda fiz 3 semanas de pilates, na intenção de voltar e tentar sanar tudo isso. E no dia que eu comecei a ficar ruim, eu tinha ido na aula de manhã, mas eu estava, assim, muito confusa, sabe. Eu dirigia, para você ter uma ideia. Mesmo com a diferença, com o problema tal, eu dirigia, fazia tudo. Nunca parei. E aí eu parei só durante o período que eu realmente estive muito ruim. Na primeira oportunidade que eu tive, durante a pandemia, eu fazia alongamento, fazia yoga dentro de casa, e foi onde eu começou a me dar um insight, eu comecei a acompanhar o mestre De Rose, e acabei me tornando instrutora de Swastika Yoga também, né, eu sou formada em yoga. Ah, que legal. Eu sou a minha assim, eu comecei na terapia integrativa ali para poder fui continuando com a educação física, mas a primeira formação ali com o movimentar do corpo foi em Swastika Yoga, né. E Interessante. e isso me ajudou muito, porque me trouxe muita consciência corporal também, né. Então não parei nunca. Eu parei realmente quando a doença me colocou em cima de uma cama onde eu não podia me mexer, onde eu não tinha forças, não tinha controle sobre o meu corpo, né. Usei fralda, ficava deitada o tempo todo, tomava banho no leito, tinha enfermeira, não fazia nada dentro da minha casa, com uma criança de 2 anos, que me queria ali, mamãe para lá, mamãe para cima, mamãe para baixo. Eu tive que desmamar ele às pressas e, às vezes, lidar com a situação: "Mas por que você não me dá mais o meu peitinho?" E você falar: "A mamãe tá dodói e o remédio que a mamãe toma pode prejudicar você." É, Mas a minha força para viver estava nos meus filhos, né. Olhava para eles todos os dias e falava: "Não posso. Se eu desistir, o que vai ser deles?", né. Então a minha eu força para viver sempre esteve ali neles. E eu nunca parei. Atividade física para mim sempre foi, depois que eu fiz a bariátrica, ela sempre foi a base da minha sobrevivência. E o prognóstico depois de você ter essa sepse pulmonar, ter afetado o seu quadril, né, esse processo todo que acabou fazendo com que você perdesse 5 centímetros, né, de uma perna, não é isso? O 9. tamanho, 9 Na verdade, centímetros. assim, o inicial era um 4,5. Só que como eu não tinha espaçador, dependendo do movimento que eu fazia, o osso ia, né, e eu tinha uma raspagem no acetábulo. Então o osso de vez em quando ele atritava, então isso gerou um certo desgaste, e no final desses 2 anos e pouco aí deu 9 centímetros de uma perna para De outra. diferença. Mas eu fui só aumentando o saltinho do pra diferença e fui sobrevivendo. Mas o prognóstico médico seria que você retornaria à vida normal ou É, teria limitações? a princípio não, porque quando eu fiquei ruim, né, na semana que eu fui internada com a sepse, minha médica tinha chamado meu marido e meu filho no consultório para dizer que não tinha mais nada para fazer por mim. Eu ia morrer, porque os meus rins estavam parados, eu estava com diversos processos inflamatórios, já tinha perdido parte da minha visão, e o que ela ia fazer agora era cuidar para que eu não sofresse. Tanto que, assim, naquele período eu tomava uma infinidade de remédios, com efeitos psiquiátricos fortíssimos, para que eu não sentisse dor. Então eu usava morfina de horário, eu chegava a tomar 100 miligramas de morfina por dia. Meu Deus. Usava Dorene, pregabalina junto com Rivotril e mais Zolpidem para me dopar, para que eu não sentisse dor e pudesse dormir, pudesse viver o básico da vida, dormir, comer, ver o meu filho, mesmo que eu tivesse ali deitada. Eu passava o tempo todo ou na cadeira de rodas, a minha cadeira era uma cadeira que ela tinha apoio de pescoço, inclusive, né? Ela deitava para que eu pudesse levantar, sentar e ficava de cinto. Tem até uma foto no meu Insta, acho que você deve ter visto. Eu Uhum. tô Eu careca, vi. bem inchada, porque por Isso, conta isso do mesmo. problema no quadril, eu perdi o controle de tronco. Ele afetou o meu controle de tronco. A minha musculatura de core enfraqueceu completamente. E demorou quanto tempo esse processo?
mais Então, delicado da doença. essa devastação aí foi 2 anos aproximadamente, mas foi muito rápido, porque eu comecei num processo onde eu sentia dores e o médico começou a tratar como fibromialgia. Eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. É fibromialgia. Fez alguns exames, é fibromialgia. Tá. Só que semanas depois eu tive um AVC, perdi os movimentos do lado esquerdo, Químico? isquêmico. E perdi os movimentos do lado esquerdo, fiquei me arrastando, não falava, algumas coisas eu esquecia o nome e tal. E quando eu estava começando a me recuperar, eu não tinha voltado a andar ainda, eu tive uma hepatite tóxica. Voltei em movimento, parte de movimento de braço, não sei o quê, falei, precisava arrumar meu cabelo. Na época, tinha progressiva e desmaia cabelo e Lola, não sei o quê. Uhum. Usei um produto e eu já estava usando a hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina, ela é processada 100% no fígado, né? E aí a junção desse produto que entrou na corrente sanguínea, passou pelo fígado, mais a hidroxicloroquina, me deu uma hepatite tóxica grave, fiquei 35 dias no hospital. E até que descobrissem o que era, eu tive um processo vascular dentro do fígado, próximo da veia porta. E aí a gente foi cuidar disso, eu tive que fazer uso de enoxaparina, né, que é o Clexane, de anticoagulantes, e tinha que ficar monitorando a minha coagulação semanalmente para que eu pudesse regular essas doses de remédio. Só que do AVC para frente foi só ladeira abaixo. Depois do AVC eu tive crises de artrite, era joelho, quando não era joelho era mão. E aí eu comecei a ter alguns processinhos chamado de eritema nodoso. Aparecia na minha pele algumas bolotinhas, ficava roxo, amarelo no centro, e era muito. E eu tinha muita vasculite nas pernas. E aí eu comecei a passar com a reumatologista e ela foi investigar. Só que até que fechasse o diagnóstico foram mais de 6 meses. Só que quando ela fechou o diagnóstico, eu já estava com nefrite lúpica, né? Meus rins já estavam parando e estava com catarata por conta do resíduo da cloroquina no fundo do meu olho, mas eu tinha que continuar tomando. E quando eu tive o AVC, o meu nervo óptico foi afetado. Então, eu fui perdendo a vida do olho esquerdo, né? Hoje eu só tenho aproximadamente 60% da visão. Olho E esquerdo. olho esquerdo. Tanto que você vê uma diferença. Se você olhar bem, o meu olho esquerdo ele é um pouquinho, é como se ele fosse mais mortinho, né? Mas aí eu olho assim, nitidamente a gente vê. E, e é um processo que eu tenho que ficar acompanhando, porque pode ser que evolua, pode ser que não, que seja passível ou não de cirurgia, porque a gente tem o envolvimento do nervo óptico, né? Então eu tive vários processos e começou a aparecer a manchinha da borboleta. Só que a manchinha da borboleta, ela vinha e ficava. E eu comecei a ter sensibilidade ao sol. Então, assim, o pessoal fala, nossa, hoje você toma sol. Sim, hoje eu tomo sol. Eu sei até onde o sol não me afeta. Hoje eu conheço tanto, eu fui estudar os efeitos do lúpus no corpo humano. Eu sentava com a minha reumatologista e eu pedia para ela mastigar o lúpus Explicar o tudo. máximo possível ali. E eu fui estudar o que o lúpus causava, aonde ele ia, o que uma atividade física podia mudar, né? E eu fui indo e acabei conhecendo o meu corpo de uma forma que eu não me prendo à doença, eu não me prendo de fazer as coisas por conta da doença. Eu vou à praia, eu faço bronze na máquina, eu faço bronze na praia, eu sei até onde eu posso ir, até que ponto o sol pode me afetar ou não. Né? Se eu estou no sol, eu começo a sentir dor em alguma articulação, opa, vamos embora, entendeu? Eu não chego a Uhum. falar, porque algo que me deixou assim em desespero foi a dependência.
porque os meus filhos cuidavam de mim, meu marido, minha mãe, minha irmã, eh, enfermeira, tinha que trocar fralda, tinha que dar banho, tinha que dar as coisas na minha mão, e a dependência me matava por dentro. Me matava mais do que a própria doença estava me matando. Então eu acabei, essa questão da dependência de falar: "Olha, tá ruim, olha, eu tô com dor, eu não falo", né. Hoje o meu filho mais velho é casado, mas o de 20 anos mora comigo e ele cuidou muito de mim, assim, muito de perto, ele tinha 10 para 11 anos na época, e o mais velho estava no quartel, então ele conseguia fazer alguma coisa por mim quando ele vinha de final de semana. Mas ele ficava muito de perto, então ele fazia comida, ele ajudava a cuidar do irmão, ele me dava banho, ele trocava minha fralda. Então ele conhece tanto a doença quanto eu conheço. Então ele sabe quando eu não estou bem. Ele me vê colocando o óculos, ele diz: "Você não está enxergando, né". Hum. Ele vê que eu estou muito ali procurando esquentar minhas mãos, você está com artrite das mãos atacadas, né. Ah, você está com isso. Então ele sabe. Ele me observa, ele olha cada cantinho do meu corpo. Se ele vê que está começando, mãe, você está sentindo alguma coisa? Você não está legal, você está. Porque às vezes ela aparece até por uma rinite atacada. Então ele me observa de uma forma que ele sabe que quando está Cuidado, acontecendo né? alguma coisa comigo ou não. E aí, assim, esse processo todo veio devastando tudo, só que todas as oportunidades que eu tive de recomeçar, eu recomecei. É. E a gente percebe isso de maneira muito clara. Hoje, você que está nos acompanhando, você está conhecendo a história de Elisângela Maizing, né, campeã de fisiculturismo, homenageada com o troféu do Mister Santos, né, o superação, por toda a sua história de vida, o que você está vendo aqui, superou, né, vou dizer que superou, porque a remissão já é clara e nítida em relação ao lúpus, e e é uma inspiração. Eu quero que isto sirva de inspiração a todas as mulheres, né, e homens também, né, que estão passando por um É, processo de enfermidade, se entregam, e não tem é aqui, olha a só. histó olha que história incrível. Depois que passou por esse processo, Liz, todo, e você retornou para o treino já pensando em competir, a sua energia mudou, não mudou? Mudou. Mudou porque, assim, você coloca uma meta e você tem que ir, né. Quando eu estava em preparação, eu estava me preparando, eu estava em off, já tinha ganhado 8 quilos, o meu médico: "Agora a gente vai operar", né. Foi quando: "Ah, agora a gente vai operar". Larguei tudo, liguei para o meu coach, na época eu achei o cara no TikTok, ele faz um trabalho incrível com deficiente físico. E falei para ele, eu falei: "Meu, eu vou ter que parar". Ele: "Por quê?". Eu falei: "Eu vou ter que parar porque eu vou operar". Ele falou: "Como assim?". Eu falei: "Não, meu médico falou que agora eu posso operar, eu vou operar", né. Então eu operei, inclusive, 15 dias antes do meu aniversário, né. Eu operei no dia 7 de março e o meu aniversário é dia 24. Meu, aquilo ali para mim foi extraordinário. Eu tive uma intercorrência grave, né, nos 2 pós-operatórios do quadril. Primeiro eu tive um aneurisma que estourou, eu precisei colocar um stent, eu tenho stent de aneurisma na perna. E depois eu tive um pseudoaneurisma, onde o sangue vazou todo para dentro da coxa, eu fiquei internada, tal, mas recuperei e 3 meses depois da cirurgia eu já estava treinando novamente, né, e passei por muitas outras coisas que eu poderia ter desistido, né. E aí eu tive que adiar esse processo da preparação, logo em seguida da cirurgia, porque eu precisei ser resiliente em alguns outros pontos, né. O meu filho mais velho teve alguns problemas e tentou suicídio, ficou internado numa clínica psiquiátrica, eu precisei acompanhar de perto, foi um processo doloroso e no meio desse processo, eu ainda tive que enfrentar o meu marido voltando a beber depois de 20 e poucos anos que ele estava sem beber, ele voltou a beber e estava me dando trabalho, e ficou doente, enfim, a gente passou por várias coisas. Eu perdi Mas superou. eu perdi em Mas menos de um ano e meio, eu perdi 3 pessoas muito queridas na minha vida, né. No quase que com menos de um ano, eu perdi a minha irmã num ano, e em outubro
do ano retrasado, dia 27 de outubro, agora fazem 2 anos, para o câncer. E aí, 8 meses depois, eu perdi o meu marido, nos meus braços para o álcool. Morreu nos meus braços, perto do meu pequeno, então foi um processo muito doloroso. Eu estava já no processo de cutting para subir no Mr. Santos, que seria no dia 1º de dezembro. E eu quase desisti, porque o fisiculturismo Uhum. é um esporte caro, né? E quem que tem o patrocínio hoje, que é uma coisa que a gente sempre fala, o blogueiro. Quem que consegue um suplemento ali fornecido todo mês? O blogueiro. O atleta que precisa para competir, ele não tem o suplemento. A gente tem mais apoio do mercado ilegal dos esteroides. Para você ter uma ideia, a empresa que me patrocina nos esteroides já tem 2 meses que eu não 2 anos que eu não compro esteroide nenhum, porque é de confiança, o pessoal compra e eu reverto tudo nos esteroides que eu preciso usar, entendeu? Não minto para ninguém que eu uso, faço uso, acompanho, faço acompanhamento médico, terminei de competir, fiz todo acompanhamento, não tenho nada. Acompanhamento muito bem feito, o hormônio te beneficia. Isso é importante registrar aqui, tá? Isso é importante registrar aqui, porque o mercado negro é um perigo, tá? É um Sim, perigo. O que a Elisângela está falando, que ela faz acompanhamento médico, é um esporte. O Alex disse a mesma situação, é um esporte, tá? Tem atletas que não fazem uso e tem atletas que fazem sim. uso. E tem Mas vamos. atletas que fazem uso de qualquer jeito. Essa empresa, por exemplo, o cara garante a eficácia, né, a segurança em exame. Se você fizer exame e der qualquer problema, você pode vir com o exame aqui que a gente, né, te reembolsa. Então, assim, nunca tive problema nenhum. Fiz exame recentemente, bonitinho, de vitrine, assim, nada, zerado, tá? Zerado, não tenho nada. Então, é super importante isso. Se você compra aí no mercado fora, tem o pessoal que fornece essas o pessoal de manipulação, entendeu? Se você compra com receita médica, é importante o acompanhamento, não é só ir lá e usar. Não vai comprar do Joãozinho, do tiozinho da academia que vende, que fala que usa, que dá. Ai, também a coisa de, ai, o cara compete, ele deve usar 300 mil esteroides diferentes para poder ficar naquele físico. É algo que eu falo sempre. A pessoa, ninguém nunca chega em você e fala: o que, que você faz para ficar desse tamanho? Ele pergunta: o que, que você toma? Mas ninguém quer tomar 5 litros de água por dia. Ninguém quer fazer cardio. Ninguém quer treinar. Ninguém quer fazer dieta. Acha que você tomar o esteroide, meu, o esteroide é a cereja do bolo. Quando as pessoas falam: você toma o quê? Eu, NPP, quando eu estou em off, e finalizo nas últimas 3 semanas ali com trembolona. O pessoal fica: pô, mas você só usa isso só? Aí eu faço consultoria online. Eu tenho uma consultoria hoje com 48 alunos ativos. Um dia uma pessoa me procurou: então, eu queria que você fizesse para mim uma periodização de treino, dieta. Esteroide acho que não precisa, porque eu tomo bastante já. Aí o cara veio: eu tomo Estano, eu tomo Dura, eu tomo Deca e tomo Trembolona. É, Eu só perguntei para ele se ele queria que eu encomendasse já a coroa de flores. E assim, não fica longe, não é só aqui que o pessoal toma, periferia, né? Zona Oeste de São Paulo e tal. hum, Eu trabalhei numa consultoria de um atleta grande, de um atleta profissional, ele tem uma equipe para atender a consultoria dele, e é daí para pior, tá? meu É Deus. daí para pior, o que você imaginar. Tem gente que assim tá se matando, já pegamos casos da gente ter que encaminhar ela para o médico da equipe, para o médico da equipe fazer todo o desmame da quantidade de coisa que ela usava, porque o perfil lipídico estava péssimo, os exames cardiológicos horríveis, e ela já não sabia mais o que fazer, já estava perdendo cabelo, enfim, sabe? Então, Impressionante. o que as Tem que tomar muito pessoas, cuidado, né? quando alguém pergunta para mim: ah, mas você faz o protocolo hormonal? Faço. Você quer para quê? Ah, eu quero emagrecer. Eu falei: para emagrecer você faz dieta e cardio. Você treina, faz dieta e cardio. Ah, eu quero hipertrofiar, eu quero ficar com um físico mais estético, porque isso, porque aquilo. Beleza, como é que estão os seus exames? Eu tenho nutrição esportiva também. Como estão os seus exames? Me apresentou um exame de vitrine.
tem um eletro perfeito, um eco, tá tudo ok? Vamos conversar. Aí a gente começa a desenrolar. Mas, aí você vai, me falaram, comigo não tem essa do me falaram. Essa semana eu dispensei uma aluna que estava comigo há um ano. Mas me disseram o quê? Eu falei, você tá comigo ou tá com o que te disseram? Não, mas falaram, eu falei, se for para ficar comigo, você vai usar nessa dosagem, essa quantidade durante esse tempo. Agora, se Que é você quiser dose de meter, segurança, né? enfiar os pés pelas mãos, você pode. Abro mão de ter você na minha consultoria. Eu tinha 50 alunos ativos. Saiu ela e saiu o esposo. Não vou matar o Olha, menino, entendeu? tá certo, tá certíssimo, Elis. Parabéns, viu, pela sua história, uma história incrível. A gente já estourou aqui o tempo, mas eu gostaria que você contasse para nós, para quem está nos assistindo. Hoje, já são quantos campeonatos que você já tem essa ideia? 5, oficialmente Cinco, 5. Isso. sim, 5 cinco campeonatos. Esses campeonatos. troféus, são todos esses troféus, medalhas, aí foram os campeonatos que eu participei, as categorias, né? 5 campeonatos, o meu primeiro campeonato foi o Mister Santos, eu fazia questão que fosse ele, e todos os anos eu faço questão de encerrar com o Mister Santos. Esse ano encerrei meu calendário mais cedo, porque eu preciso fazer algumas especializações, né? Quero trabalhar só com o fisiculturismo e também algo que despertou a minha paixão, que é o spinning. Né? Fiz de pilates já, que gosto muito, mas o spinning ganhou meu coração e eu preciso me especializar porque o mercado está só crescendo e a gente tem que acompanhar o crescimento, né? E como eu tenho pessoal de aquáticas também, eu tenho idosos, então eu quero voltar um pouquinho essa atenção para eles também na aquáticas. Então eu estou com 3 cursos aí no caminho para começar e eu decidi parar mais cedo esse ano para poder fazer esses cursos, até porque na metade do ano que vem eu tenho um atleta para subir e eu quero acompanhar bem tranquilo esse processo, né? E Perfeito. Perfeito, Elis. Vocês que estão nos acompanhando, está aqui as redes sociais desta guerreira, uma pessoa com lupus, né, que fez bariátrica, que passou por todo um processo que chegou a colocá-la em cadeira de roda, andador, né, teve que colocar uma prótese nos glúteos por causa quadril, de. No quadril? É no glúteos, não. no Eita, quadril. uma prótese no quadril, que inclusive o Guga, se não me engano, parou de jogar, o tenista, ela parou de jogar justamente por causa de A prótese no falta de quadril. mobilidade da É, prótese. e eu só tenho que te parabenizar, desejar aí muita Obrigada. sorte nos próximos campeonatos. São histórias como essa que nós precisamos contar para que as pessoas comecem a sair daquela situação de sedentarismo, compreendendo a importância de se movimentar, a importância de, mesmo que não tenha lá o seu corpo atlético, E a busca por mais saúde. principalmente, tá? A gente não fala só. Hoje tá, eu mantenho o meu corpo porque eu sou atleta e sou profissional da Sim, área, mas não parar, porque, não, eu treino e não vejo o meu corpo. Gente, vai para academia para se mexer. O seu coração precisa que você se movimente, né? E algo que eu falo que o fisiculturismo fala muito é sobre a resiliência. Tá? E foi isso que me trouxe até aqui hoje, até onde eu estou hoje, foi a resiliência. Eu vou parar porque as minhas costas estão doendo. Eu vou parar porque eu sinto dor nas pernas quando eu treino. Eu vou parar porque eu não suporto a dor pós-treino. Eu falo isso porque eu já tive aluno de personal que parou de treinar porque não suportava sentir dor pós-treino. Eu não vou fazer. Eu não quero. Então, assim, parar de desistir por pequenas coisas. E quando tiver grandes coisas que possam te parar, você ir contra ela. Entendeu? É você quem perfeito. manda. A gente tem uma máquina assim maravilhosa. O seu corpo faz o que a sua mente acha que você é capaz. Então, se você acha que você Perfeito, vai parar, então para. perfeito, Elisângela. Eu gostaria de
né, em breve te convidar para um podcast para a gente ter mais tempo para contar toda essa história aí, porque é muita história mesmo, e a gente fica ouvindo, imaginando, a pessoa passou por essa situação toda, tinha tudo para desistir, tudo, absolutamente tudo para desistir, mas está aí, né, emendando um campeonato e outro campeonato, sempre bem colocada, sendo campeã. É uma história de vida incrível. Obrigado por ter me dado a oportunidade de contar a sua história e as Eu suas que considerações agradeço a finais, amigo. oportunidade aí de estar aí no seu canal, no seu programa, né? E sempre que tiver oportunidade, estamos aqui. Meu muito obrigado, um abração para Um ti e abraço. muita sorte aí nos próximos campeonatos. Tudo de bom. Obrigada, De obrigada. nada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.